né, era sem forma e vazia. Não tinha nada na face da terra, era só água. E era tudo escuro. Fecha os olhos agora, todo mundo. Vocês percebem como que é andar no escuro? Vocês conseguem andar no escuro? Não! A gente não consegue enxergar nada, não é verdade? É perigoso, a gente cai no escuro, né? Então a terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus começou a criar a terra, né? Haja porção seca, que vai chamar terra. Haja porção, separação entre as águas. E tinha algo tão importante sobre as águas. O Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas e fazia elas mexer. Espírito Santo, ele era como a forma de uma pombinha. Tá vendo esse passarinhozinho aqui? O Espírito de Deus, ele ficava pairando sobre a terra assim, como se fosse um pássaro. E ele ainda paira sobre a terra, sobre as nossas vidas. Quando nós sentimos algo muito gostoso, é o Espírito Santo que está próximo, bem pertinho de nós. E ali, Deus viu que a terra estava muito bonita, né? Então Deus falou assim: que haja porção seca. Oração. Que haja porção seca, né? A terra. E haja divisão. Eu forcei bastante minha voz hoje. E ali começou a acontecer como Deus mandava, através da sua palavra. Vocês viram como a palavra ela tem poder, principalmente os irmãos adultos? A palavra que sai da sua boca, ela tem muito poder. Ela tem poder. Começa a prestar atenção como Deus ele ordenava através da sua palavra e acontecia. E através da nossa palavra também acontecem muitas coisas. Acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins. Quando nós abençoamos os nossos filhos, falamos coisas boas, nossos filhos crescem abençoados. E quando nós começamos a falar coisas ruins, os nossos filhos começam a ser amaldiçoados. Deus, ele não quer que nós amaldiçoamos nossos filhos. Muitas vezes você olha e você fala: mas por que isso está acontecendo? Nossa, meu filho está crescendo dessa forma. Começa a prestar atenção no poder da sua palavra. E ali Deus começou a falar, né, que as árvores cresçam, que deem frutos, frutos deem sementes, semente deem mais árvores. E é dessa forma até hoje. Quem já plantou uma sementinha? Quando você for plantar uma sementinha, você lembra do poder da palavra de Deus, que foi Deus que determinou que isso acontecesse. E ali a terra era muito bonita, né? No sexto dia, Deus criou o homem, a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então nós somos parecidos com quem? Com Deus. Mas tinha mais pessoas ali junto com Deus. E quem que era? Era Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Estavam os três. Por isso que Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E ali começou, né? Aquele homem bonito. Deus levou ele para dar nome para os animais. Aí ele via um animal, falava assim: nossa, esse daqui tem cara de macaco, vai chamar macaco. Essa daqui vai chamar zebra. E foi dando nomes. E é assim até hoje, o nome que Adão deu. Mas a terra ficou toda feia por causa do pecado. O homem que Deus fez para ser perfeito, ele corrompeu, pecou contra Deus. Quando fala de pecado, o que vocês lembram? Pode falar. Xingar pai e mãe, o que mais? Xingar o amigo. Olha aqui, vai falando. Xingar o amigo. Também é para xingar a avó,
pecados ainda. E bater na irmã aqui. Oi? Bater no irmão. Olha aqui, essa água tá branquinha, não tá? O mundo estava limpo, sem pecado. Ele era como essa água aqui. Aí começa a falar do pecado de novo. Xingar pai e mãe. Olha aqui. Fazer coisa que Deus não gosta. Respeitar. Olha como tá ficando. Olha como o pecado fica na nossa vida. Xingar o irmão. Xingar o irmão. Olha Xingar o pai. Desrespeitar a família. E bater. Bater na irmã. Xingar a palavra de Deus. Não gostar da palavra de Deus, né? Se revoltar contra a palavra de Deus. Blasfemar. Não acreditar em Deus. Blasfemar. Olha só como ficou, né? Olha o pecado no nosso coração, na nossa vida. Parece café. Oi? Parece café. Então vai ficando suja, né? Vai ficando suja a nossa vida, desse jeito, igual essa água aqui, ó. E quanto mais pecado faz, mais suja fica. Então, aí o que acontece? Olha aqui, ó. Quando vocês olham para essa cor, o que vocês lembram? A cor vermelha. Vermelha, eu lembro amor, eu lembro. E vocês sabiam que Jesus, ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário para comprar a nossa vida do pecado? Olha o pecado, como que faz o nosso coração. Jesus sofreu tanto. Sofreu tanto na cruz, né? Derramou o sangue dele. Foi chicoteado. Sim. Colocado uma coroa de fios. Foi também colocado dentro da cruz. A mão dele pro prego. Isso. E ele, ainda de tudo isso, ainda teve que carregar a própria cruz. Sim, Ele você viu? Aí o que acontece? Jesus, ele morreu na cruz para comprar a nossa vida do pecado. Nós íamos ser destruídos. E quando Jesus ele entra na nossa vida, quando nós levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus, começamos a vir para a igreja, olha aqui o nosso coração, ele começa a ficar limpo, né? Olha aqui o que Jesus faz na nossa vida. Olha aqui, tá sujo, não tá? Aí Jesus derrama uma gotinha do sangue dele sobre a nossa vida. Olha aqui. Ele purifica a nossa vida do pecado. Esquece o pecado. Agora a nossa vida está limpa através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aí o que acontece? Vamos prestar atenção. E aí o que acontece com a nossa vida, com o nosso coração? Quando vocês olham para a cor verde, o que vocês lembram? Grama, as árvores que crescem, né? Aí quando Jesus, nós aceitamos Jesus, o nosso coração é purificado, a nossa vida fica limpa. Nós começamos a crescer espiritualmente. E como nós fazemos para crescer espiritualmente? Vindo para a igreja, para a escola bíblica, lendo a palavra de Deus. Não cometer mais pecado, fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Quando uma criança estiver discutindo, você chega e fala assim, olha, Jesus te ama, não faz isso. Senta com o amiguinho, abraça o amiguinho, começa a conversar. Né? Nós crescemos espiritualmente. E quando vocês olham para essa cor, o que vocês lembram? Ouro. Dourado. Lá no céu tem o quê? Ruas de ouro, né? Mansões de glória, esperando por nós.
corrompidos pelo pecado. Eles queriam só pecar, né? Deus levantou Noé. Segura para falar. Deus levantou Noé para pregar para aquele povo, falar assim: olha, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Se volta para Deus, porque Deus, senão Deus vai destruir essa terra. E aí, Deus, ele mandou Noé fazer o quê? Construir um barco bem grande. E colocar o animal. E aí, mas só que aquele barco não era só para os animais. Deus queria pessoas arrependidas dos seus pecados. O Noé, a esposa dele, os filhos, e as filhas e as noras. Sim. Aí ele fazia a arca e pregava a palavra de Deus. Só que o povo não queria ouvir. Eles falavam: olha, esse velho está mentindo para nós. Deus não vai mandar, não chove. Naquela época não chovia, vocês sabiam disso? Oxe, mas... Uma fumaça, uma neblina subia da terra e regava as plantas. Mas não tinha descido água do céu. Oxe, mas a primeira chuva não foi com a Noé? E a primeira também? E aí, o que aconteceu? Deus falou que vinha uma grande chuva e ninguém acreditou. Até que o dia Noé entrou e Deus mandou os animais de 2 em 2 para que eles pudessem encher a terra novamente. A terra que hoje nós vimos aí, que tem muitos animais. Lá na África tem elefante, tem leão, aqui tem macaco, né? Quando a gente vai, a gente vê os animais ali no girafa. Então esses animais se salvou, mas Deus queria salvar a humanidade. Só que a humanidade, o homem, ele estava tão corrompido que ele não queria ouvir a palavra de Deus. E ali, quando Noé entrou para a arca, aqueles animais entrou, o que aconteceu? Deus, ele fechou a arca por fora. Por que Deus fechou a arca por fora? Posso falar? É porque os homens queriam entrar para matar. Só que Deus não queria deixar os homens entrar para salvar. Ele deu oportunidade para eles. Deu muitas oportunidades. Quando Noé falava, ele falava assim: esse velho tá gagá, ele é mentiroso, não vai acontecer isso, ele tá louco, Nem choque. é um doido, né? Eles falavam assim. Mas só que chegou o dia que eles entrou para a arca. Deus falou para ele, falou assim: olha, Noé, entra você, a sua família. Quem que era a família de Noé? Era a mulher, filhos. 3 filhos Noé tinha. Como que era o nome deles? Sem, Cão e Jafé. E eles tinham 3 esposas. Cada um era casado, né? Então entrou Noé, os seus 3 filhos, as suas 3 noras, ele e a esposa e os animais. E Deus fechou aquela porta por fora, porque Noé, ele tinha um coração tão bom que ele ia abrir a porta se alguém batesse. Noé ia abrir a porta, mas aí Deus fechou aquela porta por fora. Noé não tinha como abrir Por dentro. e ali começou a chuva. Vamos fazer a chuva? A chuva começou assim, ó. Vai? Todo mundo vai? Aí daqui a pouco começou assim, ó. E choveu 40 dias e 40 noites. Essa chuva pesada, bem, vamos de novo? E aqui, a terra começou a encher de água. A árvore começou a flutuar, né? Começou a flutuar. E o povo começou a morrer. Deus salvou a família de Noé, salvou Noé e os animais. E ali passou um ano, né?
depois dessa chuva, a água começou a secar. Aí Noé soltou o corvo. Um passarinho, aí, né, ele soltou o pássaro, porque se o pássaro voltasse, que não tinha terra. Sim. Mas porque ficasse lá, significava que já tinha terra. A terra já estava seca, né? Aí passou mais alguns dias, Noé soltou uma pombinha e ela voltou com um raminho de árvore na boca, né? Do biquinho. Um raminho de árvore. Aí Noé falou assim, já está na hora. Aí a porta foi aberta novamente, né, por Deus. E eles saíram da arca. E quando eles saíram da arca, Deus fez uma promessa para Noé. Olha aqui o arco-íris. Quando vocês olham o arco-íris, o que vocês pensam quando vocês veem? A promessa de Deus. A promessa de Deus, porque o Deus prometeu com Noé, enquanto tiver o arco-íris, o mundo vai acabar com a água outra vez. Sim. Deus prometeu para Noé que nunca mais ia destruir a terra com água. Nunca mais a terra seria cheia de água, né? Então ele colocou o arco-íris lá no céu. Quando toda a humanidade visse o arco-íris, a gente lembra da promessa de Deus. O coraçãozinho vai ficar sujo. Vai parar? Ali, quando nós olhamos o arco-íris, nós lembramos das promessas de Deus sobre a terra, sobre a nossa humanidade, né? Sobre a nossa vida. Mas hoje, nós temos uma nova promessa. Porque, como eu já falei, Jesus ele veio, morreu na cruz por nós, para nos comprar, né? Das mãos do inimigo, do pecado, para limpar o nosso coração, limpar a nossa vida, para que nós possamos morar com Ele no céu. Hoje nós temos uma promessa. E qual é a promessa que nós temos? A primeira promessa, Deus fez para Noé e a humanidade que não ia destruir a terra mais com água. Agora, nós temos uma promessa que Jesus vai vir e vai levar a sua igreja juntamente com Ele. Quem sabia dessa novidade? Muitos aqui sabiam, mas tem muitas crianças que não sabiam, né? E a palavra de Deus fala que como era na época de Noé, também está acontecendo nos nossos dias. As pessoas não estão acreditando que isso vai acontecer, mas vai acontecer, porque a palavra de Deus ela não cai por terra. É uma só. É uma só, né? E quando Deus fala, Deus cumpre. E para Deus não cumprir, muitas vezes, uma palavra dura que Ele manda para nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que dobrar o nosso joelho com o nosso coração quebrantado. Um coração quebrantado, Deus não resiste. E Deus ele perdoa os nossos pecados e não manda, né, aquilo que Ele falou que ia mandar, né, que Ele ia nos punir ou fazer acontecer alguma coisa, né? Então Deus ele nos ama de uma forma tão grande, mas tão grande que Ele cuida de nós. Ele cuida de você, né? Quando você estiver lá na escola com aquela prova difícil que você não consegue, aí você vai fechar os seus olhos, vai lembrar das promessas de Deus sobre a sua vida e você vai orar em pensamento, vai falar: Senhor, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda para fazer essa prova, para tirar um 10 aqui. E para passar de ano, a gente tem que fazer muitas provas e tirar 10, não é assim? E para tirar 10, o que a gente tem que fazer? Estudar, né? Quando nós estudamos, nós passamos a ser uma criança obediente, né? Verdade. Nós estamos fazendo o nosso dever, obedecendo nossos pais. E aí o papai e a mamãe vai ficar feliz, né? Muitas vezes aquela bicicleta que foi prometida não vem. Por que que acontece isso? Que a gente não tira boa nota, a gente não acredita eles, responde eles, Desobedece, né? desobedece.
Então, e agora você vê como Deus, Ele cuida de nós igual o Pai. Nosso Pai, Ele quer muitas vezes deixar passar um pouquinho, sabe? Às vezes a gente quer aquele presente e Ele fala assim, olha, eu vou te dar quando você começar a me obedecer. E com Deus é assim, dessa forma. Nós dobramos o nosso joelho e falamos com Ele quando nós queremos alguma coisa. Vocês sabiam que quando você pede, Deus te dá? Se você pedir com fé, né? E se a sua oração for agradável diante de Deus, se for para o seu bem. Agora, se não for para o seu bem, aí Deus, Ele não vai dar naquele momento. Ele vai falar, não, deixa eu preparar mais um pouquinho, esse pequenininho, né? Esse mais grandinho. Deixa eu preparar um pouquinho mais, depois eu entrego essa bênção. Porque Ele quer tanto, e eu amo tanto Ele, tanto ela, que eu vou dar, mas eu vou preparar, né? Então, quando você não ganha aquela bicicleta, você sabe que você tem que melhorar. Você tem que obedecer. E nós adultos também é assim. Muitas vezes a resposta da nossa oração não vem, é porque nós precisamos melhorar com Deus, né? Nós precisamos obedecer um pouco mais, nos corrigir algumas coisas que está faltando na nossa vida de uma correção. Não é assim? E agora, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Eu quero saber quantas crianças aqui nessa noite quer aceitar Jesus como seu Salvador, para ter o seu nome escrito lá no livro da vida, para que o seu pecado seja perdoado, o seu coraçãozinho fica limpo, né? Igual ficou essa água aqui, você viu a transformação que aconteceu? Você viu? Tipo, ela colocou água e colocou o negócio. Então, e aí depois ela colocou água de novo. E Jesus, Ele faz desse jeito conosco, o nosso coração. O nosso coração está cheio de pecado. Aí Jesus, Ele derrama uma gotinha do sangue dele, lava o nosso pecado, e aí o nosso coração fica limpo de novo. Igual ficou essa água aqui. Não, nós somos lavados com o sangue de Jesus, né? A gente não percebe, mas daqui a pouco a gente já está sendo uma criança mais boa, um adulto mais bom, né? Tudo isso são os frutos do Espírito de Deus na nossa vida. E agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês ainda não aceitou Jesus como Salvador? Eu quero perguntar, quantos de vocês querem aceitar Jesus para que o seu nome seja escrito no livro da vida? E vocês sabiam, adultos, vocês sabiam que Deus, Ele está vendo o que está acontecendo aqui? Deus, Ele está vendo o que essas crianças estão fazendo. Eu levantei a minha mão também, eu tinha 7 anos. Eu não sabia assim, eu senti, né, que eu deveria fazer isso. Eu cheguei em casa e levei uma surra da minha mãe, porque ela não aceitava crente. Ela colocou meus irmãos contra mim. Ela falava assim, agora você vai ser irmã dos crentes. Você não tem mais irmão aqui dentro. Você tem que reaver o que você fez. E ali, o que aconteceu? Eu fui morar com a minha avó. Eu saí da casa da minha mãe, porque minha avó ia para a igreja. E ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Eu comecei a louvar junto com as crianças. E quando eu voltei para a casa dos meus pais, aconteceu a mesma coisa. Mas eu cresci. E a palavra de Deus, ela ficou gravada ali no meu coração. Quando eu ouvi um louvor, quando eu era bem pequenininha, quando eu fui lá e aceitei Jesus. O louvor falava assim, ó, vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. E eu ficava pensando nessa hipótese. O que vai acontecer com o mundo? Eu tenho que estar dentro de uma igreja, eu tenho que estar na presença de Deus, quando acontecer essa catástrofe no mundo, quando Jesus voltar, quando Jesus vier buscar a igreja. Essa palavra ficou gravada na minha cabeça, eu tinha 7 anos. E eu queria muito, né, participar do arrebatamento, queria ir com Jesus. E ali eu cresci, eu saí lá de Minas, vim para Campinas, minha mãe veio até aqui e aceitou Jesus como Salvador. Aleluia, glória a Deus.
ela levou a semente dentro do coração dela. Anos mais tarde, o meu pai aceitou Jesus também. Glória. Ele levava a minha mãe na igreja e ia embora. Levava ela até a porta da igreja e ela buscar e ia embora. E um certo dia chamaram ele para entrar. E ele entrou e nunca mais saiu. Glória a Deus. Hoje eu tenho um irmão pastor. Um que não queria ser meu irmão quando eu aceitei Jesus. Hoje ele é pastor, ele é pastor de ovelhas. Glória né? a Deus. Ele ganha muitas almas para Jesus. Então, crianças, o que vocês estão fazendo aqui, o Senhor ele vai honrar. Como o Senhor ele honrou a minha vida, Ele vai honrar a sua vida também. Nós vamos fazer uma oração, né, Ágata? Você vai ajudar a vovó? E aí hoje, eu criei os meus filhos na presença de Deus. E eu estou criando minhas netas também, meu neto na presença de Deus. Né? Desde pequenininho. É uma honra, um privilégio muito grande vocês aqui na igreja. Eu não tive esse privilégio de estar dentro da igreja. As tias também, né? As crianças estão vindo, abraça mesmo cada causa. Né? Vamos ficar de pé e nós vamos fazer uma oração. Eu quero que a igreja levante as mãos abençoando essas crianças. Amém? Vem todo mundo aqui na frente agora, vamos olhar para a igreja. Agora nós vamos virar lá para a igreja. A Ágata vai abraçar essa pequenininha aqui, né? Pode abraçar ela. Fiquem aqui, ó, mais para Aí. perto. Mais para perto das crianças. Vem aqui, né? Aí cada um, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um cordão bem bonito. As meninas vão pôr a mão no ombro das meninas. Os meninos também vão pôr a mão, vão ficar uma fila reta assim. Escute aqui perto. Não, é reto. Pra ficar todo mundo assim olhando pra frente pra receber Põe aí. a bênção, né? Que os adultos vão abençoar nossas vidas. Vai abençoar as criancinhas. Venham mais para cá os adultos. Podem vir mais para frente. Isso. Eu quero ver uma poderosa oração em favor dessas crianças. Amém? Vamos lá então, né? O pastor também pode erguer a voz e abençoar. Amém. Ó Deus de Israel, ó Pai, nós abençoamos as crianças, ó Pai. Nós abençoamos, meu Deus, as crianças em nome de Jesus. Ó Pai, toma nas tuas mãos, abençoa. Ó Deus, quebra, meu Pai, toda a ação do adversário contra essas crianças. Deus, levanta as tuas mãos agora, meu Pai, sobre cada uma dessas crianças, ó Deus. Ó Pai Santo, Deus poderoso, vem tomar, meu Deus, nas tuas mãos, seus pais, a família, os filhos. Deus, sobre as tuas mãos nesta hora, cobre com tuas mãos, neutraliza, meu Pai, todo mal sobre essas crianças. Meu Deus, quebra a sentença, meu Pai, de morte, sentença de maldição. Deus, que venha a tua presença, ó Pai, sobre essas crianças. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Santo Deus de Israel, ó Pai, levanta as tuas mãos, meu Deus, sobre as crianças, meu Pai, neste momento. Deus Santo, Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, escreve, meu Pai, nesta hora, meu Pai, esse dia, Senhor, que o Senhor, meu Deus, escolheu para abençoar as crianças, meu Deus, sobre este local, sobre esta igreja, sobre, meu Pai, essa comunidade, meu Pai, que o Senhor separou, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Palma para Jesus.